aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Deep Papos, né? É um episódio inicial, a primeira ponto de partida aqui do nosso trabalho, e é justamente um espaço dedicado para debates, troca de experiências, curiosidades, tudo do universo de inteligência artificial. Eu me chamo Antônio Filho, ou Bizu, e estou aqui com os cofundadores também desse projeto, dessa iniciativa, Lucas e Diego. E aí, Lucas, tudo bem com você? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Eu não sei que horário vocês estão vindo. Bastante feliz aqui, empolgado para esse primeiro episódio. E aí, Diego, tudo beleza? Fala Antônio, fala galera, fala Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje e espero que a gente fale de bastante coisa interessante aqui para quem está querendo ouvir sobre inteligência artificial. Legal, boa. Então, pessoal, o Deep Papos é um projeto e iniciativa junto com a AI Dojo. É a primeira escola dedicada ao ensino e propagação do conhecimento de inteligência artificial no Brasil. E a gente começa, então, esse primeiro papo, né, essa iniciativa, com uma coisa bem interessante, né, que é entender o termo inteligência artificial, a área inteligência artificial, né? Então, e essa palavrinha já está no nosso redor há um bom tempo. A grande maioria das pessoas já ouviu falar de AI em algum lugar. E isso é muito comum, né? Seja na rede social, seja no uso no celular, em algum aplicativo, na internet como um todo. E aí, a gente entende o que é IA, né? Mas será que é isso mesmo, né? O que está por trás, né, da IA? E de onde que veio essa tecnologia? Essa tecnologia é realmente muito recente, uma coisa que surgiu do nada, em alguns anos está dominando o planeta, ou na verdade tem uma história por trás, né? Tem um conjunto de situações e de acontecimentos, de conquistas na ciência, no debate e tudo mais, que culminou na tecnologia que a gente usa hoje, que está tão comum em várias aplicações. É isso que a gente veio conversar hoje, dando início a essa jornada, né, de discussões e troca de conhecimento que envolve inteligência artificial. E aí eu começo, pessoal, primeira pergunta para poder começar a discutir, né? Como que a gente pode considerar o início da IA, né? Ou não se prendam ao termo IA, né, em si, porque IA também é um batismo, né? Mas o conceito por trás de inteligência artificial é uma coisa realmente muito recente? Ou vocês imaginam que é uma coisa bem anterior, bem antiga? Na antiga Grécia, a gente já se falava sobre alguns mitos gregos, que na figura do Hefesto, né, que é o ferreiro deus, né, ele construiu algumas inteligências artificiais, alguns robôs. A gente tinha a ideia do Talos, que era um autônomo, né, gigante, que ele tinha como responsabilidade proteger, né, uma civilização de uma ilha. Esse ferreiro ele também construiu robôs artificiais que tinham como funcionalidade servir ele. A criação da Pandora. A Pandora ela foi forjada, né, da argila de um deus, e conta na mitologia grega, foi pedido para Atenas ela soprar como se fosse uma alma humana. No final de contas, assim, Zeus ficou um pouco incomodado e ele entregou uma caixa. E nessa caixa, quando foi aberto, tinham vários demônios. Enfim, isso tem bastante alusão até com a destruição. Então, algo muito interessante, assim, se pensar já há muitos anos atrás, é a ideia de se ter robôs que servem e os impactos, né, da existência dos robôs na humanidade. E fazendo um ponte na cultura pop, a gente pode falar, por exemplo, do Metrópolis, né? Um filme precursor, inspiração para outros filmes, mas também que já trouxe, né, a ideia de robô. Para mim é um pouco do início em inteligência artificial. É bem interessante, né, saber esse conceito do ser humano tentando fazer máquinas ou fazer algum tipo de criação que ajude em tarefas que eram originalmente deles, ou que sejam cópias, né, simulações do que é um próprio ser humano. Também considero isso. Eu não sei, eu até julgaria assim que isso cria também, né, o conceito. Isso você trouxe lá da Grécia Antiga, né, coisa. Mas esse conceito foi crescendo ao longo do tempo e eu coloco também como um dos momentos históricos assim da humanidade que também fomentaram bastante esse princípio, que já existia desde a Grécia, mas acho que ganhou muita força prática, é justamente pós-revolução industrial, né? Uma vez que o ser humano conseguiu criar, de fato, máquinas que faziam tarefas que antes eram só feitas por humanos, né, ou coisas muito braçais, muito rudimentares, já se começou a ter esse conceito de falar, nossa, nós, seres humanos, temos capacidade de criar algo que execute uma tarefa. Aí, naturalmente, executar uma tarefa deve ter um princípio inteligente, e aí começa a debandar um monte de iniciativas para isso. Só que eu dei um salto, né, um salto bem grande aí da Grécia para a Revolução Industrial. Não sei se
Tem alguma coisa no meio aí que vocês também consideram que está envolvido, né, com isso também? Do ponto de vista técnico, eu acho que é difícil não dar esse salto grande, né? Porque a gente teve um tempo aí relativamente espaçado, né, de fato, de produção, acho que de conteúdo, de conhecimento e quando a gente teve termos técnicos, mais uma vez, quando a gente teve a maior evolução foi quando a gente teve o fim da Revolução Industrial, como você falou, Antônio, e também a gente teve as grandes guerras, né, que elas são sempre um motor muito forte, né, de evolução. Então, nesses momentos de estresse, geralmente a gente se desenvolve muito tecnicamente, né, em termos de maquinário, em termos de estratégia, né, e acho que isso casa bastante também com essa formalização técnica do estudo da ciência, né, em si, né, lá no fim da Primeira Guerra e, né, entre o fim da Primeira Guerra e início da Segunda, a gente vê o primeiro computador surgindo, né, a gente vê muita coisa interessante acontecendo e aí eu acho que a partir desse momento é que a gente começa a ter um pouco mais de o pace começa a bater, né? A gente começa a ter um pouco mais de sincronismo entre a evolução técnica, computacional e a evolução da teoria, porque até então, né, lá na Grécia ou até mesmo na própria Revolução Industrial, a gente tem até conceitos surgindo, né? E a gente tem até ambições do ser humano ali de querer replicar, querer aumentar sua produtividade, né? Querer que alguém, alguma criação ali dele faça seu próprio trabalho, né? E potencialize suas forças ou até substitua o ser humano em algumas situações, né? Mas a gente tem pouco a oferecer para esses conceitos para que eles de fato saiam do papel, né? E eles virem realidade, venham para a prática. Ali, quando a gente chega no período entre guerras, né? Pós-revolução industrial e pós-primeira guerra, aí que a gente começa a ver de fato as primeiras coisas acontecendo, o primeiro computador surgindo, enfim, né? Primeiras máquinas capazes de executar operações minimamente complexas, né? Minimamente dignas aí do raciocínio do ser humano, que é infinitamente complexo, né? E dá pra ver, acho que um processo entre, acho que uma ideia, um desejo, que é o que a gente consegue captar, por exemplo, num mito grego ou num filme, isso evoluindo para algumas entregas, conquistas que se tornaram importantes por volta da década de 40, né? Se não me engano, em 43, que a gente tem um primeiro artigo que ele traz o conceito, né, de redes neurais, né, como você transformar algoritmos em algo que consiga, de certo modo, se comportar como uma rede neural humana. E aí a gente tem um segundo momento, então, que a gente começa a ter artigo, pesquisa, mas ainda falta bastante como colocar isso em prática, né? Como conseguir, de fato, aplicar, melhorar. E eu acho que aí da década de 40 começa a nascer algumas coisinhas legais, né? Aplicações em xadrez, aplicações em dama, até que muitos anos depois a gente vai chegar, né, na ideia do Perceptron, já pulando alguns anos aí, acho que na década de 50 já, que aí é uma aplicação mais prática dessa ideia inicial do artigo de 43. Mas eu acho que um momento dito, né, como bastante importante para a criação da inteligência artificial é uma conferência, né, em 1956. Foi um momento emblemático que uniu muitos cientistas importantes dos anos anteriores, que foi culminado o termo inteligência artificial e que também trouxe um pouco de uma explicação, né? O que a gente quer dizer com inteligência artificial? Que mais ou menos vai dizer que por inteligência artificial a gente consegue entender uma forma de utilizar algoritmos para, de certo modo, conseguir replicar qualquer tipo de análise, pensamento e inteligência, né? E aí acho que esse talvez é o momento que todo mundo começa a se entender sobre, ok, na mitologia grega a gente falava sobre robô, mas enfim, talvez não tivesse um conceito ainda, né? Sim, sim, sim. Eu concordo também, e boa parte disso coloca essa conjuntura de o quão caro é produzir conhecimento. Não é só falta de interesse no início, ou desconhecimento mesmo, algumas pessoas, alguns centralizadores de ideias que tinham essa pretensão, né, ou essa capacidade. Mas também o financiamento, né, fazer algo grandioso e muito desafiador no seu momento atual, exige muito financiamento, muito dinheiro envolvido. E aí natural que a parte em que o ser humano ainda hoje, né, investe tanto dinheiro é para a defesa, né, defesa nacional, guerra, e ainda mais em momentos do século XX, que o século XX foi populado por vários conflitos mundiais e tudo mais. Então, natural que avanços tecnológicos também entram junto ou nascem a partir de aplicações de defesa, né? Mas eu acho bem inusitado também que na parte de inteligência artificial em si, isso não ficou muito restrito só nesse começo
militar, né, o começo mais voltado para a defesa. Mas tinha uma cultura, como você comentou, né, Lucas? A cultura pop também já estava fomentando isso, né? Já acho que serviu muito para trazer esse tipo de imaginário, né, para as pessoas. Isaac Asimov é uma das pessoas que mais trazem a ficção científica para esse tipo de cenário, né? Virou filme, né? Vários filmes do Isaac já são conhecidos, né? E o Robô é um deles, né? Que traz a 3 leis da robótica, né? O Mágico de Oz, que é um pouquinho mais clássico, né? Um pouquinho mais a ideia do robô que não tinha coração, né? E foi passado do coração, então traz essa alusão, né, da inteligência passada por uma máquina. Então, assim, não é só a influência do fomento militar para conseguir, enfim, ganhar uma batalha, uma guerra, mas também, junto com isso, o imaginário do que é, né, ter uma máquina que faça um trabalho humano. E também, combinando com isso aqui, uma comunidade científica que começa a ganhar força, porque aí uma vez que mostra que essa tecnologia tem potencial, aquilo começa também, junto com o crescimento da capacidade de computação, a capacidade de produzir máquinas, mesmo com custo menor, facilita, né, para que pesquisas sejam feitas, que pessoas consigam fazer experimentos e tudo mais. E aí essa conferência mesmo que você comentou, que aí é que é julgado o início de tudo, né, com o Minsky e o McCarthy, justamente trazendo esse impulso aí para poder falar sobre IA. Eu acho até uma coisa interessante, que aí eu dou um saltinho, porque teve até uma notícia recente, né, que no Brasil em si a gente ouve muito pouco, né, obviamente, né, a história brasileira, assim, tem muita complicação em relação a fomento à pesquisa, isso infelizmente, é uma chaga ainda no país. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu na parte de computação, né, que foi a construção do computador chamado Patinho Feio, né, na década de 70. O primeiro computador desenvolvido no Brasil, né, então... obviamente que isso aí é um feito mais nacional mesmo do que criação para o mundo, porque o computador já existia em outros grandes centros mundiais. Mas eu acho interessante porque para mostrar também que o Brasil não está por trás, né? Só acompanhando o que acontece. Ele também foi uma parte importante para poder criar suas próprias tecnologias aqui também, replicar esse tipo de conhecimento para cá. E aí, como vocês comentaram, a parte de IA está muito atrelada ao poder de processamento. E os computadores antigos, para quem não conhece, né, para quem é um público ainda mais novo e não tem uma noção, o poder de processamento há 50 anos atrás é muito, muito pequeno comparado a hoje. Só para ter uma ideia, nesse patinho feio que eu estou comentando aqui, baseado nos outros computadores da época também, tinha 4 KB de armazenamento. Imagina, 4 KB, né? O que hoje você faz com 4 KB? Não consegue nem mandar um SMS. Exatamente, não guarda uma foto, cara. Nem um post do Facebook você guarda com 4 KB. Uma coisa legal histórica aí, que talvez a gente não comentou, do próprio Alan Turing, né? Acho que a importância dele em relação a um lado mais reflexivo e prático também sobre, né, o que é pensar. E aí a gente chega no jogo da imitação, né, o teste de Turing, que inclusive também tem um filme, né? Se eu não me engano foi lançado em 2013 ou 14, sim, acho que foi mais ou menos nessa época, né? Muito bom, por sinal. E traz até o nascimento da computação, né, cara? A computação nasce com isso também, né? Que é lógica, no final das contas, né? IA é uma sequência lógica de ações em que faz uma tarefa. E o Alan Turing, junto com o Shannon, né? Que é outro cara interessante. Eu ia comentar só que o curioso é no filme, o filme é muito bom mesmo, e o curioso no filme é que traz bastante dessa perspectiva. Acho que tem muita coisa que fica evidente ali no filme, né? Primeiro, o que o Antônio falou ali de investimento decorrente da corrida armamentista, né? Ou, enfim, né? Da busca por se defender ou por atacar, né? E assim por diante. Tudo isso nasceu no contexto lá do combate aos nazistas, né? Da Segunda Guerra Mundial, e mostra o Alan Turing trabalhando ali, né? Naquela situação super tensa. E mostra uma outra coisa muito interessante, que é o tamanho do computador, né? A sala inteira ali repleta de máquina para fazer uma operação que é, no fim das contas, tipo, 1 mais 1 igual a 2, né? Um negócio super básico, assim. E hoje a gente consegue fazer aquela mesma operação com um chipzinho, sei lá, né? Um Arduino de 5 centímetros aqui na minha mesa, ele faz 1 milhão de operações daquela num segundo, né? Alguma coisa assim. Então, é muito massa ver como as coisas evoluíram assim desde aquela época, mas até nessa linha do tempo, né, lá do Turing na Segunda Guerra e depois a Convenção em 1956, é aí que a gente começou a ter de fato essa formalização da IA como área de conhecimento, né? Então, tipo, tiveram os primeiros artigos
os primeiros laboratórios, né, da IBM, lá do MIT, né, com o McCarthy e tudo mais. E a partir daí que a coisa parece que começa a tomar forma no sentido das pessoas verem o potencial, né? Porque antes disso era muito dessa cultura, né, da galera achar que a IA é um negócio absurdo. E até então a IA e a própria computação, ou elas meio que nem existiam direito, né? Ou elas existiam num nível muito ali embrionário. E era basicamente, a IA era basicamente uma projeção do ser humano em cima do que ela achava que os robôs, ou enfim, né, a computação ia um dia poder fazer. Então era muito, muito achismo, muito sonho, né, muita especulação ali, pouca coisa acontecendo na prática. A gente destoava muito, a gente tinha um filme falando de robô na televisão, e na prática a gente tinha um cara tentando fazer o primeiro computador fazer uma conta ali, né, somar um número, ou enfim, traduzir uma mensagem, coisas do tipo que são super básicas, assim, né. Hoje acho que a gente está num cenário um pouco mais de ficção já, né? Muita coisa acontecendo, robotização, redes neurais, coisas muito mais complexas, mas naquela época tinha um delta muito grande, né? Entre o que estava ali na cultura pop sendo difundida e o que estava acontecendo na prática ali, na convenção, e enfim, o que estava acontecendo naquele momento na comunidade acadêmica, científica, né? E é engraçado que esses boosts, né, de interesses, né, tanto interesse de avançar tecnicamente para que tenha a capacidade de processar cada vez mais, de ter algoritmos mais complexos e tudo mais, e o interesse do imaginário, né, de todo mundo tentar conectar um pouquinho aquela ideia do filme lá, que tem um robô destruindo cidades e na realidade é uma sala inteira, um computador de toneladas fazendo contas simples. O que vocês consideram ao longo do tempo ali, né, dessas barreiras, né, do que aconteceu, né, para a IA demorar um pouquinho aí para pegar no jeito, né? Quais são esses momentos aí que a gente teve um crescimento e depois uma queda, né, essa flutuação aí de potenciais? Quando a gente fala de inteligência artificial, antes e até hoje, estamos falando aí de 50 anos, a gente está falando de um tipo de tecnologia que ela é entendida pelo mercado como uma tecnologia de disrupção. Uma vez que bem praticado, a gente pode realmente, né, elevar muito o nível de como as coisas são feitas. Assim como aconteceu com a eletricidade, em termos de tipo de transformação que ela conseguiu gerar para a gente, internet, e a inteligência artificial, ela pega um pouco desse tipo de carona. Uma primeira coisa que está por trás disso é que, quando a gente está falando de disrupção, no mercado de investimento, a gente está falando de capital de risco. Então, são alguns investidores com um apetite um pouco mais inovador, que estão buscando encontrar, né, tecnologias, enfim, soluções que são muito diferentes, muito melhores. Independente da inteligência artificial, a gente passa por ciclos, né? A gente passa por ciclos em que o capital está mais abundante, isso facilita investimentos, e a gente também passa por momentos que caem, né? E aí o investimento como um todo ele diminui. E é natural, quando esse investimento ele diminui, que algumas áreas inovativas sofram, né? Entre elas a inteligência artificial. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, acredito que é um pouco do que a gente estava falando, né? Uma diferença entre expectativa e realidade, e também a pressa, né? Por fazer com que todo esse sonho se torne realidade. Então, acho que a gente passou por algumas fases de frustração, né? Em relação a não conseguir transformar na prática o que era teoria. Desafios de a gente conseguir representar em software o que era pensado no imaginário, né, popular. Desafios que esbarraram em você ter bibliotecas, né, linguagens que fossem específicas e que conseguissem favorecer ao máximo a inteligência artificial, e até questões de hardware, né? Então, acho que tudo isso, ao longo do tempo, foi impactando. Não é só hardware, né? Software também, né? A própria linguagem de programação evoluiu muito, né? Nesses anos, aí, nessas décadas, né? Exatamente, concordo. E aí a gente sempre bate nesse teto, né? Acho que isso também ficou muito evidente ali. Tem até o período que foi bem marcado como inverno da IA, né? A galera chama inverno da inteligência artificial, que fica justamente entre os anos 70 e 80 ali, que é quando a gente meio que topou ali no limite que a gente tinha, né? Tipo, nosso hardware vai até aqui. E ele tem tais características, ele tem um peso X, né? Ele era pesado, ele era grande, né? Ele tinha uma limitação de número de operações ali a realizar. Armazenamento. Armazenamento, exatamente. E aí, isso meio que limitou um pouco das aplicações que podiam ser feitas naquele momento, né? Não só em termos de vastidão, né? Ali de
de operações e de tarefas que a IA pode executar, mas também em termos de performance, né? Às vezes a gente precisa, uma decisão, ela até consegue ser tomada conseguia ser tomada com a inteligência artificial, mas às vezes demorava meses, sei lá, dias, né, para chegar a um consenso ali via computacional, dado o número de interações que precisavam serem feitas, né, para tomar uma determinada decisão, enfim, né, fazer algum movimento. E, às vezes, na prática, o ser humano que está ali por trás daquela utilização daquela máquina, ela não tem todo aquele tempo para esperar, né? Ela não pode esperar a máquina fazer aquele discernimento. É mais fácil ela mesmo se envolver na tomada de decisão e fazer o que precisa ser feito. Então, a gente começou a esbarrar nas limitações técnicas que a gente tinha, especialmente as de hardware, né? Acho que, como tudo na história da humanidade, tem momentos de hype e tem momentos de vale, né, no fim das contas. E aí, assim, a galera começou a ficar um pouco mais cética, né, com relação ao que a IA poderia entregar para o ser humano, se ela ia conseguir transpor aquelas barreiras, né, a computação ainda estava engatinhando e muito desenvolvimento em hardware precisava ser feito naquele momento, e em software também, né, muita coisa estava começando ainda. E aí a gente enfrentou acho que a primeira crise, né, como que chamam? Crise de fé, né? A primeira crise de fé na inteligência artificial. Será que vai? Será que não vai? Né? E aí a gente teve a primeira prova, eu acho, de que a inteligência artificial, ela pode até dar uma titubeada, dadas as dependências hardware, software que ela tem, né? Porque, no fim das contas, é uma área de conhecimento que está pautada em cima dessas duas áreas de conhecimento, né? Mas que voltou forte depois, né? Novamente, e está forte até hoje. Então, assim, acho importante a gente marcar esse período porque foi um período meio que de provação, assim, né? No fim das contas, a IA sentiu, mas ela sentiu como toda área que tem suas limitações. Assim como se a gente falar sobre neurociência hoje, né? Dependendo do aspecto que a gente vai falar, a gente ainda não tem a gente não tem toda a maturidade que a gente precisa, né? Para falar sobre algumas coisas. As pessoas que estão olhando de fora, elas podem achar que aquela área, ela encontrou um roadblock ali, né? Encontrou uma limitação, mas o ser humano mostra historicamente que ele se reinventa, né? Ele encontra ali chaves e novas tecnologias e geralmente, né? A gente ainda não aprendeu a viajar no tempo, a se transportar, teletransportar e tudo mais, mas historicamente, para problemas mais triviais, geralmente a gente encontra a solução, né? Sim, sim, sim. E tem uma coisa muito legal quando a gente fala do inverno, muita coisa começou a evoluir na prática no pós-período de inverno. Tem inclusive um pesquisador trader, né, chamado Nassim Taleb, que ele defende uma teoria que muitas evoluções e muitos resultados que são extraordinários, eles acontecem em momentos de escassez. E foi um pouco disso que aconteceu, porque após o primeiro inverno, muita coisa começou a surgir, né? A gente teve aí os sistemas especialistas, que hoje, dando um exemplo aqui, a gente pode pensar num sistema especialista como um sistema que ele é muito focado em resolver bem alguma coisa, né? Como, por exemplo, vamos pensar hoje num sistema de avaliação de risco de crédito ou de compra que está acontecendo de forma inesperada. Esse foi um movimento importante. A gente tem, acho que a criação, né, do machine learning, que hoje a gente consegue entender o quanto o machine learning é importante para muitas aplicações, né? Tá, de certo modo, no core da inteligência artificial. A gente teve a quinta geração dos computadores, que veio do Japão, e isso foi um momento de alguns acertos, vários erros, mas entre outras coisas, evolução de microprocessador, né, que vai bater nessa frente de hardware, mas algumas evoluções que geram buzz, elas também são importantes, né? Então a gente tem momentos marcantes quando, por exemplo, o Deep Blue IA no xadrez vence o campeão mundial. Tudo isso é importante porque quando a gente está falando ali sobre a crença, o sonho, o investimento, é importante que tudo isso fomenta, né, o desejo de evolução, não é só a prática. Então, assim, quando acontece do campeão perder para uma IA, isso favorece muito, né, a crença de todo mundo, os investimentos, enfim. Então, pós esses invernos, a gente começou a ter vários movimentos que foram bem importantes, né? Acho que a gente falou de um primeiro que ele acontece na década de 70, depois a gente tem um segundo que acontece do final da 1984, enfim, até o começo da década de 90, e aí na década de 90 vem a internet, né? A internet, ela explode, de certo modo ela começa a utilizar, né, a evolução da tecnologia e da internet começa a utilizar a IA em escala em muitas coisas. A gente pode começar pensando aí num protótipo do Google, né, que está fazendo indexação da internet, enfim, tomando decisões inteligentes baseadas nisso. E você comentou desse desafio, né, da IBM, que virou bastante, deu um buzz danado, né, sobre isso, né, ganhar do Kasparov, né, no jogo de xadrez.
Mas tiveram outros também bem interessantes, né? Vocês lembram de algum? Eu lembro de um anterior, né? Que foi um dos primeiros, se não o primeiro, agora me foge um pouco a memória, chatbot que passou no teste de Turing, né? Que foi na década de 60 ainda, cara, bem antigo. Chama Elisa. E até como curiosidade, dá para você brincar com a Elisa hoje. Tem um site que disponibiliza para você bater um papo com ela. Ainda é rudimentar. Hoje você percebe bem a diferença, né? Mas já é muito interessante que na década de 60 já tinha algum algoritmo legais aí de aplicação. Lá do comecinho também, acho que da década de 40 ou 50, se não me engano, criado pelo Arthur Samuel, que foi um jogo, se não me engano, que era de dama, que a gente já tinha ali um pouquinho da ideia de dela evoluir com os erros, na época até desafiar alguns jogadores amadores. Então a gente não tá falando aí de vencer um campeão, mas também estamos remetendo bem antes, né? Acho que é o primeiro que eu me recordo. E, cara, aí tem um recente, né, que tem uns 3 anos mais ou menos, que também envolve um jogo de estratégia muito forte, que é o Go, né? Aí tem um projeto AlphaGo, que é a Google que levou para frente, e que também deu um outro buzz aí em cima de inteligência artificial, porque uma máquina ganhou do campeão de AlphaGo e do Go, né? E esse jogo Go é bem mais complexo que xadrez. Então, e um muito recente também, não sei dizer, algumas semanas aí que eu vou falar, mas vocês viram falar de uma IA que detecta a partir de vídeos de segurança de posts turísticos famosos, post das pessoas que pararam para bater foto, né? Então, isso também é engraçado, né? Porque você pega uma imagem que, imagina, câmera de segurança, aquelas imagens bem de baixa qualidade, né? Uma posição meio ruim, e aí ele consegue detectar a pessoa que parou ali fazer uma pose e tal, ela consegue capturar dentro da rede social ali um post que ela fez naquela região. Daí você faz essa correlação da imagem da foto da pessoa com a imagem de segurança. Obviamente que aí começa a esbarrar ali no cantinho, que até fiquei pensando nisso quando você comentou, né, Diego, que a IA foi esbarrando em barreiras técnicas, vamos chamar assim. Hoje, está tão avançado o poder de processamento, o hardware está tão barato, está tão democrático, qualquer pessoa hoje, com um pouquinho de sagacidade e interesse, consegue fazer um algoritmo de IA, que agora acho que a barreira é mais ética do que tecnológica. Mas isso é papo para outros cenários, né? Eu só ia voltar um pouco na timeline, porque tem um outro ponto que eu acho muito interessante, uma outra virada de chave que eu gosto muito de falar sobre, né, quando a gente está conversando sobre inteligência artificial, o período da década de 90 ali, né, a gente foi até ali década de 80, 70, 80, né, quando a gente teve o primeiro inverno da IA, e aí depois a gente teve um pouco dessa nova corrida de hardware aí, né, que o Magrin comentou, falando da participação do Japão, né, os microprocessadores começando a entrar em cena e tudo mais, e aí ali na década de 90, a gente teve no comecinho dela, a gente teve uma nova pequena estagnada, e até a galera chama de segundo inverno da IA, mas eu acho que nem dá para chamar disso, porque foi um período super rápido. Foi tão rápido porque veio depois um evento ou uma série de eventos, né, um momento da história da humanidade que foi game changer, assim, para quem mexe com tecnologia, né, que foi o início da internet comercial, né, de fato. Então, ali do meio em diante da 90, a gente teve as primeiras empresas estabelecendo ali, né, no movimento.com, as empresas de internet e até grandes players que existem no mercado até hoje, né, viram mais ou menos naquela época. Aí a gente teve um segundo incentivo para evoluir tecnicamente, né, porque até então a gente só tinha um incentivo belístico. A partir desse momento a gente começou a ter as primeiras empresas se estabelecendo ali em meio digital. É um fator de democratizar, né? Finaliza o século passado e abre esse século com uma IA bem aplicada a negócios já, né? Um pouco já mais distante daquele cenário de guerra, né? De conflitos e um pouco mais próximo da aplicação de negócios. E o civil, né? A pessoa. Não só o negócio, mas hoje as pessoas têm muita facilidade também de pensar no seu próprio negócio que envolve IA. Criar uma nova empresa. Isso não é tão monopólio também, né? E grandes empresas que têm um grande potencial de financiar. Hoje você pode fazer IA também de uma forma muito barata. Mas bacana. Pessoal, peço desculpas que o nosso tempo já se esgota. Foi um papo muito legal de ter. Então, primeiramente, agradeço demais, Lucas e Diego, por estarem aqui conversando e fazendo esse debate enriquecido. Valeu, pessoal. Foi bem divertido e tem muito papo aí pela frente, né? Tem muita coisa pra gente discutir. Acho que a gente só contamos um pouquinho da história, né? Próximos episódios prometem, acho que
debates e trocas de ideia muito interessantes aí, inclusive com convidados ilustres. Espero que de alguma forma a gente tenha clareado algumas coisas. Aqui, para mim, né, até enquanto a gente falava aqui, já fui tendo alguns insights ou, enfim, curiosidades que eu quero pesquisar um pouco mais a fundo depois. Acho que o intuito do papo é esse, né? Instigar um pouco a gente aqui em termos de conhecimento e de troca de ideia para a gente difundir a IA de uma forma um pouco mais palatável aí, né? E prática para as pessoas no dia a dia. Então, acho que o objetivo do papo foi cumprido. Valeu pela oportunidade aí de trocar ideia com vocês. Legal, pessoal, muito bom. E também contamos com os comentários, revisões, críticas, sugestões de todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos abertos para poder enriquecer mais essa troca de conhecimento sobre inteligência artificial e preparar novos profissionais e essa frente de trabalho e de conhecimento que tem muito ainda a crescer. Pessoal, convido vocês para poder conhecer o nosso trabalho também no nosso site, aidojo.com.br, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também nas plataformas favoritas de podcast, onde esse podcast vai estar divulgado. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Valeu pelo papo novamente. E maiores detalhes está na descrição aqui do link também do podcast sobre informações, sobre links para estudo, curiosidades e tudo mais que a gente tem comentado ao longo do episódio. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos logo, logo. Até mais.